Oi, pessoal, tudo bem? Bom, na explicação de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a oferta de proteína que é realizada nas escolas da rede, o porquê de se oferecer a proteína animal, além da proteína vegetal, nas nossas escolas. Existe uma resolução do FNDE, através do PENAI, que ela preconiza que a alimentação servida nas escolas, ela deve ser oferecida de modos que a criança adquira hábitos saudáveis. E não só por isso, ela deve auxiliar no desenvolvimento dos nossos alunos, das nossas crianças, tanto o desenvolvimento físico como o desenvolvimento mental e social das nossas crianças, porque uma criança bem alimentada, ela se socializa melhor entre os coleguinhas. Bom, seguindo essas recomendações, a Escola Municipal de Guarulhos, ela oferece as carnes vermelhas, né, divididas entre coxão mole, patinho, o fígado, o frango, os peixes, ovos e também o leite. Sendo assim, as necessidades nutricionais dos nossos alunos, elas são supridas como um todo, porque a criança recebe, além da proteína vegetal, recebe também a proteína animal na sua alimentação diária nas escolas. Além de tudo, além de receber essa proteína, os alunos recebem ainda um bom suporte de vitamina, principalmente vitamina A, e o ferro M, que só é encontrado na proteína animal. Eu já vou explicar para vocês daqui a pouco o que é o ferro M, ok? Bom, gente, o que é o ferro M? O ferro M é aquele que o nosso organismo consegue absorver melhor do que o ferro não M, que é aquele dos vegetais. O ferro M, que é encontrado nas carnes, nas vísceras, nos peixes, em toda a proteína animal, o nosso organismo ele consegue absorver de 10 a 30% a mais do que o ferro adquirido dos vegetais. Esta é a diferença do ferro M e do ferro não M. É legal falar para vocês também que logo após o almoço, por exemplo, ou o jantar, quando a criança come uma determinada proteína animal, não é muito bom oferecer certas bebidas, como chás, como alguma bebida que tenha de caixinha, alguma bebida artificial. Por quê? Porque ela pode pegar esse ferro M e tirar uma grande porcentagem do organismo da criança. Certo, gente? Sendo assim, é bom consumir todas as carnes vermelhas, o frango, os peixes e também tem ferro M na gema do ovo. Essa interação de bebida artificial, alguns sucos artificiais também, chás e até mesmo leite logo após o almoço pode diminuir a absorção do ferro M. Então é melhor deixar pelo menos 1 hora para consumir esse tipo de alimento. Tudo bem? Mas afinal de contas, o que é a proteína animal? Bom, proteína animal, ela é um nutriente que é formado de elementos da própria natureza, que é o nitrogênio, o hidrogênio, o oxigênio e o carbono. Elas são moléculas grandes que são ligadas, todos esses elementos são ligados entre si, que formam grupos, 2 grupos, o carboxilo e a amina. Não precisa explicar muito detalhado para vocês, basta saber que todos esses elementos são retirados da natureza. Vocês já devem ter ouvido falar de aminoácidos, que é o grupo amina mais o carboxila, né? Que são moléculas grandes que vão fazer muito efeito em todo o nosso organismo. E por quê? Porque tudo que envolve
todo o funcionamento do nosso organismo e da nossa célula envolve a proteína. A proteína está envolvida em todo o nosso sistema. Ela é recuperadora, ela é formadora, ela forma proteína carreadora, que eu vou explicar mais para frente o que é. Então, tudo o que acontece no nosso organismo, dos pés à cabeça, tudo tem o envolvimento da proteína. E qual que é a função da proteína no nosso organismo? A proteína dentro do nosso organismo, ela tem inúmeras funções. Ela está presente na queratina dos nossos cabelos, das nossas unhas, no colágeno da nossa pele. Ela também é proteína carreadora. O que é isso? Ela retira elementos do nosso sangue e leva para dentro da célula para serem utilizados, por exemplo, como energia. Ela também é produtora de diversos hormônios, por exemplo, a insulina, que retira o açúcar do nosso sangue e leva também para dentro da célula. A proteína também, ela é formadora de enzimas, principalmente enzimas digestivas, que a digestão, na verdade, ela começa dentro da nossa boca com a amilase salivar, né? Então, quando nós colocamos um pedaço de pão, por exemplo, dentro da boca, já começa a degradação daquele alimento que nós vamos ingerir na nossa boca com essa enzima, que é produzida também pela proteína. A proteína também, ela forma, o nosso sistema imunológico, ela deixa o organismo mais fortalecido, por isso que é tão importante a amamentação das crianças pelo menos até 6 meses de idade, porque o leite materno, ele também é rico em proteínas. A proteína também, ela é formadora de toda a nossa constituição, ou seja, de todo o nosso DNA, porque ela atua no núcleo das nossas células, na formação das nossas células, a partir da concepção de um bebê até a nossa idade adulta. A proteína, ela é parte importante da nossa constituição genética, você sabia? Bom, gente, e por que existe a oferta de proteína nas escolas da rede? Bom, por todos esses motivos que eu falei para vocês, e também porque a proteína animal, ela não é produzida pelo nosso organismo. Ela é uma proteína essencial que precisa ser retirada dos alimentos. Então, é preciso que seja ingerido a proteína animal, as carnes, os ovos, o leite, o frango, o peixe, para que esse tipo de proteína e aquele tipo de ferro que nós falamos, né? E também as vitaminas que tem na carne animal sejam absorvidas pelo nosso organismo. Como já foi falado, as proteínas, elas têm combinações, né, entre todos os elementos mais próximas das combinações de nós, os seres vivos, porque nós também somos animais. Por isso, as proteínas, elas são mais abundantes, têm elementos mais abundantes da natureza nos seres vivos. E quanto mais aminoácidos tiver a proteína, mais ela será absorvida no nosso organismo e terá maior digestibilidade do que a proteína vegetal. Você sabia? Ou seja, a proteína animal, ela é de alto valor biológico. E a proteína vegetal é de baixo valor biológico. Isso em termos de absorção. Cada espécie animal, ela tem um tipo diferente de aminoácidos. Por isso que é tão importante o consumo de toda a proteína que é oferecida nas escolas. A proteína oferecida nas escolas, ela está dividida da seguinte maneira:
4 vezes na semana são as carnes, divididas entre carne vermelha, bovina, a carne suína e o frango. E uma vez na semana, os ovos. O fígado ele é ofertado uma vez ao mês e os peixes a cada 15 dias, além do leite, que o leite é oferecido todos os dias. Por isso que é muito importante o programa do leite que a criança leva para casa. Por quê? Porque a criança pode ter um aporte de proteína do leite pelo menos uma vez por dia, com um copo de leite, na falta da proteína das carnes, do peixe, dos ovos. E o que pode ocorrer com a criança na falta de proteína? O que vai acontecer com os nossos alunos? Se não houver um aporte necessário de proteína, a criança ela não se desenvolve, ela não cresce, ela tem comprometimento físico e mental, compromete o aprendizado da criança, ocorre desnutrição, ocorre a diminuição das suas células de defesa, o que aumenta o risco de muitas infecções. Por isso que as crianças, geralmente, elas têm imunidade baixa e ficam doentes com frequência. Ela envolve também a dificuldade no aprendizado da criança. E ocorre uma doença que se chama coxiocor, causada pela desnutrição, pela falta de proteínas. A criança fica com ascite é aquela barriga grande, ela fica magrinha com aquela barriga grande. E ocorre despigmentação da pele, despigmentação do cabelo, unhas fracas. A criança ela fica inchada, ela é magrinha, porém ela tem inchaço no seu organismo por retenção de líquido. Além de uma fraqueza extrema. A criança não consegue correr porque seus músculos são fracos, ela não consegue aprender porque o seu aprendizado fica prejudicado. Então acontece uma série de consequências no organismo da criança. Por isso que é tão importante fazer a distribuição da proteína animal e também informar, porque o cozinheiro, ele não está ali apenas para... Nós consideramos que o cozinheiro não está ali apenas para cozinhar, ele também é um educador e poderá explicar até para os professores, para os funcionários das escolas, a importância de se consumir aquele tipo de proteína que foi servido naquele dia, que na verdade muitas vezes ele não é muito aceito pelas crianças por falta de ou pelos adultos também, por falta de desconhecer a sua grande importância. E o que ocorre na falta da proteína no organismo da criança? A criança tem atraso no crescimento, ela tem atraso no seu desenvolvimento psíquico, social, atraso no aprendizado. A criança também não consegue correr porque ela fica enfraquecida. Ocorre a diminuição do sistema imunológico, a criança fica doente com facilidade. Ocorre também uma anemia severa que se chama coxiocor pela falta de proteína. O que é isso? É uma anemia que causa despigmentação da cor do cabelo da criança, despigmentação da pele da criança, a criança fica com a pele manchada, a criança fica com ascite, aquelas crianças bem magrinhas com aquela barriga grande. E também ocorre edema, que a criança fica inchada por conta da retenção de líquidos. Tudo isso é causado pela falta de proteína, além de dificultar o aprendizado da criança. Por isso que é muito importante a criança bem alimentada na escola. Bom, gente, agora eu vou tirar um tempinho para falar especificamente de cada proteína animal e a sua importância na alimentação da escola. Por exemplo, os peixes. Vocês sabiam que o nosso
litoral, ele tem mais de 7.000 quilômetros de mar, e para dentro do mar ele tem 200 milhas mar adentro que podem ser utilizadas pela nossa frota marítima. Porém, a nossa oferta de peixes, até para consumo próprio nas nossas casas, ela ainda é muito pequena. E de uns anos para cá, ocorre um incentivo, governamental para aumentar o consumo de peixes. Por isso que nós estamos oferecendo os peixes nas escolas. Esse é um motivo de grande importância do incentivo de todos os educadores e todas as pessoas das escolas, tanto os cozinheiros quanto os professores, fazerem o incentivo das crianças que de repente elas rejeitam o peixe por falta de conhecimento, porque não têm o hábito nas suas casas de consumir peixe com mais frequência. E o peixe, ele é um grande aliado do aprendizado do aluno. Ele está envolvido no crescimento, na estrutura óssea, nas cartilagens, no ômega 3 do nosso sangue e também no aprendizado, que ele tem bastante vitamina B1 que fortalece o cérebro da criança, aumentando a sua facilidade em aprender. Você sabia? Por exemplo, o cação servido nas escolas, ele tem 38% de proteína, ou seja, para cada 100 gramas de cação, quase a metade destas 100 gramas de cação é constituída de proteína. A tilápia, ela tem 18% de proteína animal. E a polaca do Alasca, que também é servida nas escolas, ela tem 19%, a cada 100 gramas de polaca, 19% é constituído de proteína. O restante são as vitaminas, são os minerais, tudo importante para o desenvolvimento dos nossos alunos. Bom, gente, no caso das carnes, da carne vermelha, bovina, para cada 100 gramas de patinho, 29% patinho cozido, 29% é constituído de proteínas. Para cada 100 gramas de paleta, são 15% de proteínas, e para cada 100 gramas de fígado, 40% é constituído de proteínas, ou seja, quase a metade das 100 gramas de fígado oferecidas nas escolas, 40% são proteínas. O pernil suíno tem 22% de proteínas e o coxão mole tem 18% de proteínas. Além do que a carne vermelha, ela tem bastante ferro M, aquele ferro que é produzido apenas na carne, nos elementos de origem animal. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho do frango, porque o nosso país, ele é um dos maiores produtores desse tipo de proteína no mundo. Ele é o segundo maior produtor de proteína do frango, exportando para diversos países da Ásia, países árabes, para a Europa, para vários países. A carne do frango, ela é muito rica em proteínas e ela é muito utilizada, ela é própria para crianças em crescimento e pessoas em convalescência, pessoas que estão doentes, crianças que estão doentes, pessoas que também querem obter massa magra, as pessoas que praticam atividade física e querem adquirir massa magra, porque quase toda a carne de frango ela é constituída por mais de 20% de proteína. Além do que a carne de frango, ela é muito rica em vitamina A. Vitamina A também, além da vitamina A dos vegetais, ela é boa para a pele, para os olhos.
E ela é muito rica em outros nutrientes, em micronutrientes. Ela tem cálcio, ela também tem ferro, ela tem vários outros tipos de nutrientes. Além do que a carne de frango, sem a pele, ela tem pouquíssima gordura. Para cada 100 gramas de peito de frango oferecido, nós temos 42%, para cada 100 gramas, 42% de proteínas. E agora nas nossas escolas, nós vamos passar a oferecer a coxa de frango desossada e a sobrecoxa desossada também para os nossos alunos. A coxa de frango desossada, ela tem 38% para cada 100 gramas de proteína e a sobrecoxa, para cada 100 gramas, 39% de proteínas. Bom, gente, o sassami, ele tem para cada 100 gramas 30% de proteínas e os ovos têm em torno de 11% de proteínas. Lembrando que a gema do ovo também tem o ferro M. E tem o leite também, que para cada um copo de leite, nós temos 8% de proteína. Bom, gente, então, por que todas essas explicações da importância da proteína que é oferecida nas escolas? Porque os cozinheiros, assim como todas as pessoas envolvidas na alimentação escolar, eles são educadores. Então, é muito importante que vocês conheçam toda essa importância desse aporte nutricional de proteína animal oferecida nas escolas, porque vocês podem passar todas essas informações até mesmo para os professores que de repente desconheçam a importância de se oferecer esse tipo de alimentação nas escolas da rede. Podem informar também as crianças, podem preparar os pratos de forma atrativa, principalmente os peixes com menos caldosos, de modo que a criança possa observar aquele peixe que foi colocado no prato. E vocês podem também explicar para a criança a importância de ele pelo menos experimentar aquele fígado, aquele peixe que foi colocado na alimentação, o porquê que ele deve consumir aquele tipo de alimento que fará bem para a sua saúde, de que maneira a criança receberá aquele benefício. Então, é muito importante que vocês, assim como todos os envolvidos na alimentação escolar, façam essa reflexão da importância de se oferecer a proteína animal nas escolas. Assim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam ter entendido as explicações, que foram bastante fáceis. E depois eu vou deixar umas perguntinhas, são só 5 perguntinhas para vocês responderem. Se tiver alguma dificuldade, vocês podem voltar, assistir o vídeo novamente para poder responder as perguntinhas, né? E que vocês possam usar também todas essas explicações, não só nas escolas, mas que vocês possam usar também nas suas casas, no dia a dia, consumindo mais a proteína animal, explicando para os seus familiares a importância da proteína animal, não só para as crianças, né? E o consumo do peixe, que agora está aumentando no nosso país. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente possa encontrar num próximo, né? Numa próxima explicação. Eu agradeço a todos e um abraço a todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!